muito bem-vindo ao canal de Estudante de Áudio. O meu nome é Jorge Esteves, produtor e estudante de áudio há 32 anos, e a finalidade desse canal é compartilhar essa experiência que eu tive com áudio durante esses anos. Eu recebo diariamente muitos e-mails, que as pessoas me perguntando: Jorge, quando finalmente você vai falar sobre a masterização? Então, o assunto que eu vou falar aqui hoje será a resposta para esses e-mails, porque muitos pensam que a masterização ela é uma coisa assim, vou só aumentar o loudness, e não é bem assim. E no final de toda a explicação, que eu vou mostrar isso a gente conversando e vou mostrar na prática, os senhores vão tirar a conclusão que a coisa vai mais além. E por isso que eu ainda não entrei no mérito ainda da masterização. Para que eu possa, senhores, responder a essas perguntas, primeiro nós temos que saber o que é a masterização, qual é o objetivo da masterização. Se nós formos procurar na net sobre o seu significado, lógico que lá nós acharemos um monte de respostas tais como, a masterização é uma forma de pós-produção do áudio, ou seja, é um processo de preparar o áudio para transferir ele, aquele áudio que contém a fonte, a mix final, para um dispositivo de armazenamento chamado MAT, da onde vem a palavra masterização. E dessa fonte nós vamos tirar todas as cópias através de métodos como prensagem, duplicação e replicação. E o formato da escolha hoje em dia no nosso mundo é o formato digital. E se aprofundarmos mais em nossa pesquisa, acharemos também algo como um processo ao qual se prepara o áudio para um volume, o loudness, no qual esse áudio tenha um padrão para uso comercial. Eu digo que na parte do conceito da masterização, essa parte da história, eu não vou entrar, não vou me aprofundar nisso, pois na net já tem muita coisa falando. Então vamos entrar no assunto de uma forma mais sobre a masterização em si. E seria, senhores, muito fantástico se realmente fosse só esse somatório, das coisas que eu citei, mas a coisa vai muito além desses tópicos que eu citei. E no vídeo de hoje eu vou aproveitar com essa nossa conversa que nós estamos fazendo aqui para responder os e-mails e porque estão dentro do que nós temos que estudar aqui hoje. E num desses e-mails me fizeram uma pergunta: por que muitos aconselham a mixar com um e masterizar com a outra pessoa? Faz o processo em duas partes. Essa pergunta, senhores, tem mais a ver com a parte do cliente. Para o cliente isso é bom porque ele vai ter duas pessoas verificando o processo tanto no teor da edição como no teor criativo de forma separada. Você vai ter ali dois profissionais especialistas, um numa parte do processo e o segundo na outra parte, e esse segundo ele tem uma vantagem porque ele não participou de todo aquele processo de pré-produção, e isso vai ajudar ele a analisar a produção com a visão de fora desse processo, de uma forma mais imparcial. Mas é lógico que, por outro lado, nada impede que uma só pessoa se especialize nos dois processos. Por quê? O campo de estudo dessas partes de mixagem e masterização, eles estão interligados entre si. Por exemplo, eu trabalho há anos fazendo os dois processos, mas honestamente, senhor, para o cliente, eu considero que ele ganha muito mais tendo os dois processos em forma separada, ou seja, com dois profissionais separados. Porque vamos voltar à nossa analogia. Você está ali na parte de mixagem, então você é a pessoa que está ali naquele início. Você pega uma pessoa ali, o grupo, a banda, eles vão lhe passar a ideia do que eles querem do trabalho e você vai editar em cima daquilo ali. Você vai destacar um instrumento, ele fala: eu quero que destaque esse instrumento, eu quero esse panorama assim, etc e etc. E vai preparar tudo isso para o processo final, que é a masterização. E nesse caso, se você fez todo o processo dentro da ideia original do cliente, é lógico, se você continuar fazendo, ele vai gostar porque está dentro daquilo que ele quis. Mas se você tiver uma segunda pessoa avaliando e trabalhando a mesma ideia, a tendência é que essa pessoa, essa segunda pessoa, ela venha a detectar, às vezes, algumas falhas que passaram e vai aprimorar a ideia. Isso eu digo numa parte mais técnica. Eu não estou falando do processo da masterização, estou falando na parte mais técnica. Nisso ganha, porque a pessoa que mixa ela pode masterizar da mesma forma, porque os dois processos são interligados. Vamos então ao foco, senhores, do assunto principal de hoje, que é uma pergunta que estão sempre me fazendo: Jorge, por que você ainda não entrou falando de masterização? Fale de masterização, que isso é a parte importante. Então eu vou mostrar aqui na prática, senhores, algumas partes do processo de masterização, e os senhores vão ter ciência da importância
da mixagem. Eu sempre falei aqui no canal duas frases, que um áudio bom, ele já nasce pronto. E a masterização excelente, ela também já nasce pronta. Vamos entender isso. Eu sempre estou afirmando que o áudio bom, ele nasce pronto. E isso, senhores, é uma lógica, porque se os senhores forem gravar, por exemplo, um instrumento, um violão, por exemplo, e esse violão, ele é de qualidade, ou seja, ele tem um timbre limpo, ele tem um som bonito. Você pega o instrumentista, o músico que vai tocar isso, ele é um músico de qualidade, ele joga a sua toda uma técnica. Então, você vai gravar esse violão também com um microfone de qualidade, cabos de qualidade, dentro da técnica de gravação, com a interface com um bom preamp para a captação, né, desse sinal. Se você ir para a fase de edição com esse áudio gravado dentro dessas condições, o que vai acontecer ali é mais nas partes dos senhores tirar algumas frequências a mais, mas os senhores não vão fazer nada para melhorar o timbre, porque a sonoridade já está excelente. Você não vai precisar ficar comprimindo a coisa, tentando achar, assim, equalizar a dinâmica, porque o músico, ele é um profissional, ele teve uma técnica apurada e nesse caso você não vai ter necessidade de grandes compressões e assim por diante. Vê como uma coisa se torna mais fácil quando os senhores têm um som bom, mas se os senhores têm um som ruim, é ruim, porque na verdade os senhores só vão melhorar aquele áudio. Então, voltando à parte que uma masterização boa, ela já nasce pronta. Estou aqui com essa DAW aberta, esse processo é para qualquer DAW. Já fiz todas as edições, já fiz todo o processo, escuto e vejo que realmente era aquilo que eu quero, né? Toco e vou tocar e ver se... Verifiquei, senhores, já saída em decibéis para dentro da técnica para fazer a masterização. Já me preocupei em colocar aqui no início, né? Inserir no início da track um espaço para que a pessoa que for masterizar tenha essa tranquilidade de espaço. Chego, coloco um espaço a mais, ó. Dou um espaço na frente, dou um espaço atrás, vejo a saída de dB, está dentro da técnica. Pronto. Então, tá excelente. Vou mandar para alguém fazer a masterização ou vou preparar para que eu mesma possa fazer a masterização. Então, vou exportar esse áudio e vamos agora, eu vou editar aqui, vou abrir já na parte da masterização. Então, recebi o áudio aqui, já estou pronto para masterizar. E existe uma ideia, senhores, muito errônea, que é o seguinte: vou pegar aqui um equalizador, vou fazer umas compressões e vou botar aqui um limiter, acabei a masterização, pronto, está feita a cadeia de masterização. Meto um filtro pente, caso seja necessário, e isso está terminado. Sim, senhores, é uma verdade atrás dessa conversa, mas a coisa funciona quando eu falei aquela frase, quando uma masterização boa já nasce pronta. Quando a mixagem ela é perfeita, lógico que ela não terá tanto defeito, mas o que acontece? A visão de quem masteriza não é a visão de quem está fazendo a mixagem. Os senhores têm que ter duas visões. Quando está mixando é uma e masterizando é outra. Porque aqui eu tenho uma visão, lá eu tenho outra. Ou seja, lá na mix eu tenho os instrumentos em separado, ao qual eu posso facilmente mudar o volume, mudar a sua posição dentro do campo estéreo. Eu posso fazer o que eu quiser, mudar o timbre daquele instrumento. Aqui não, eu tenho todos eles concentrados. É uma banda tocando na mesma hora e eu não tenho como controlar isso. Então eu tenho que usar ferramentas. Então eu chego aqui, vou analisar a mixagem feita. Então aqui já não estou olhando com o olhar de quem está fazendo a mixagem, estou olhando como quem vai fazer a masterização. Então vou ouvir. Então qual é o processo da masterização? O cidadão vai ouvir, né, um botão na parte qualquer, ó. Aí ele observa uma coisa, caramba, tá muito, essa voz, ela tá muito, vamos supor aqui, vou dar exemplos, né, do processo que ocorre. Então, tá muito alta. Pô, não dá. Então eu tenho que, vamos melhorar um pouco isso aqui. Então eu vou usar uma ferramenta aqui. Esse processo eu estou fazendo de agarra só para demonstrar. Então vou ouvir. Sem
porque agora eu peguei as coisas do centro e diminuí aquela parte. Tá, essa é uma questão. Vamos para uma outra. Vamos viver várias possibilidades. Vou tirar isso daqui, senhores, e vamos passar para uma outra situação. Vou aqui botar uma outra ferramenta e vou dizer aqui, quer ver? Vou botar uma situação qualquer. Então eu olho aqui, ainda analiso e falo, poxa, tá meio fora de dinâmica os graves dentro dessa música. Então eu tenho que resolver isso. O cara fez lá um negócio meio estranho, ele não fez o trabalho direito. Então o que eu iria ter que fazer? Resolver esse problema. Vê que já é uma outra história, ó. Senhores, eu estou fazendo a coisa aqui de qualquer forma, só para que os senhores possam entender dentro da masterização os processos que vai além daquilo que se pensa. Isso eu quero mostrar aqui, que a coisa não é só aquela coisa de aumentar o volume. Então já mostrei uma outra situação. Vamos passar para uma outra? Então, vou tirar isso daqui e vamos botar uma outra ferramenta. Senhores, é lógico que eu não estou aqui explicando como masterizar. Estou dizendo da situação da masterização, deixo isso claro. Vamos supor, eu estou aqui, escuto a música de novo, na parte de masterização, né? Vamos lá. E isso é lógico que é feito com o analisador, todo um processo que nós vamos entrar nisso profundamente mais à frente. Senhores, então eu observo aqui ouvindo que a parte aguda, ó, tem um shake aqui, ele está muito ruim, a música ela não está com calor, ela está muito morta, ó. Então eu teria que resolver esse problema. Então, nesse caso, eu quero aumentar esse shake, ficar melhor, a música mais quente, né? Então, nesse caso, senhores, veja bem. Ela tá mais abafada agora, ó. Bom, senhores, que conclusão nós chegamos? Nós chegamos aqui a uma conclusão que, se os senhores fazem realmente uma mixagem, os senhores se aprimorem, os senhores sejam um especialista em mixagem, os senhores já estão fazendo, na verdade, todo um processo futuro de masterização. Porque senão, os senhores vão cair praticamente numa mixagem dentro de uma masterização. Aí vem a pergunta, as ferramentas e as técnicas usadas na masterização, no fundo, são as mesmas técnicas usadas na mixagem, sendo que a única coisa que muda é o campo de visão do trabalho. É só isso que muda. Por isso, senhores, que eu estou batendo sempre ali, estou demorando na mixagem, porque os senhores têm que entender e ser perito em mixagem. Porque se os senhores são peritos em mixagem, os senhores vão ter conhecimento de todas as ferramentas, de todas as situações que acontecem na mix. Se os senhores sabem, todas essas situações que eu citei aqui são situações que ocorrem lá na mix. Então não adianta eu pular, aí eu estaria tentando mudar as coisas. Por quê? Eu estou tentando mostrar, a consertar erro. Não, eu tenho que primeiro tentar fazer que a coisa toda saia certa. E lá na frente nós vamos falar dos erros, dessas coisas que eu falei aqui. Por isso que eu ainda, respondendo a esse e-mail, eu não entrei no assunto de masterização, porque falta muito o que falar sobre mixagem. Muitas coisas que eu vou falar mesmo, né, como nós vimos aqui. E muitas dos efeitos e muitas das coisas que eu apliquei, ou quase todas elas, nós já estamos vendo lá na mixagem. Quer dizer, eu só trouxe aquilo para cá. Os senhores só vão transferir o conhecimento para a mesma área, tendo que os senhores têm que pensar, se os senhores fizerem as duas partes, tendo uma outra visão, uma visão mais imparcial da coisa. Então, finalizando, senhores, hoje eu peço desculpa que muitos esperam estudo, mas se os senhores prestarem atenção, foi um estudo que muita gente quer técnica, ensinando técnica. Essa conversa hoje aqui, nossa, eu respondi a muitos e-mails que eu recebo com essa coisa, essa cobrança. Então, essa é uma explicação de uma forma geral a todos o porquê. E os senhores, se os senhores prestarem bem atenção no que foi dito aqui, os senhores vão ver que eu estou certo. Não adianta tentar passar a carroça na frente do cavalo. Não adianta isso. A gente temos que seguir passo a passo. Eu peço desculpa aos senhores porque nossos estudos estão caminhando um pouco. Eu estou sentindo assim, eu estou atrasando um pouco com os vídeos porque eu estou agora numa fase da minha vida que está muito corrida. Eu estou com muitas tarefas para fazer, eu estou sem tempo para nada. Estou num desespero de
à procura de tempo para resolver uma série de problemas, mas como os senhores podem ver, eu estou aqui, eu não sumo, estou sempre aqui com os senhores. Quero agradecer a todos os senhores que estão dando aquele apoio para mim, mandando seus incentivos, seus e-mails, botando seu joinha, compartilhando o vídeo. Senhores, meu muito obrigado de coração. Perdoe aí, como eu sempre peço, essa língua presa que eu tenho, ainda mais que eu tive um problema na boca. Então, minha desculpa e meu muito obrigado a todos vocês. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Não esqueça, se tiver dúvida, manda um e-mail, que todos sabem que eu respondo. Às vezes agora estou demorando um pouquinho, mas a demora é o máximo 1 a 2 dias. Eu estarei respondendo. Eu sempre chego de noite em casa, estou jantando e respondendo aos senhores. Eu estou aqui, eu me dispus a isso, a querer compartilhar, porque da vida não te leva a nada. Meu muito obrigado. Um forte abraço a todos, a vocês.